da Economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Boa tarde, bom dia, Milton. Bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, Miriam. Já à frente do seu tempo, hein? Sim. Sempre. Verdade, a Miriam já está projetando o dia, né? Eu sei, começa cedinho, aí já vai projetando o dia. Mas vamos lá, Miriam, vamos nessa. Tivemos aí um bom resultado na queda das emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil, dados importantes divulgados pelo Observatório do Clima, especialmente às vésperas da COP30. Pois é, eu conversei ontem com o Tasso Azevedo, ele estava dizendo isso, quer dizer, que ele falou que foi até surpreendente, a queda foi muito forte, é uma queda de 17% das emissões, eles chamam SEG, que é Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. Lembrando que não é uma estimativa oficial, a oficial é muito lenta, né? O cálculo oficial é muito lento, nós estamos ainda em 2022, mas o Observatório do Clima tem toda uma metodologia muito respeitada para ter um dado mais atualizado. Então, ele está divulgando aqui o de 2024, uma queda de 17%. E a questão é quando você olha nos detalhes, porque você olha nos detalhes, caiu basicamente por causa da queda do desmatamento. O desmatamento, como se sabe, que eles chamam de mudança do uso da terra e floresta, era 52% de todas as emissões em 2023 e caiu para 42% de todas as emissões. Então, quando cai o desmatamento, cai, portanto, a emissão e cai a participação do desmatamento na emissão total. A questão são os outros setores que precisam fazer um esforço maior. Por exemplo, a agropecuária. A agropecuária era 24% de todas as emissões, passou a ser 29% de todas as emissões. Ainda que tenha um dado bom quando você olha o setor em si, o total do que foi emitido tem uma pequena queda, mas o grande problema é quando você olha o seguinte: a pecuária, ela é parte desse mudança do uso da terra, porque parte do desmatamento é feito para a pecuária. E, além disso, a própria pecuária emite, porque o boi tem a emissão de metano. Então, olhando tudo, é como se a pecuária fosse 51% de todas as emissões, segundo o relatório do Observatório do Clima. Eles até fazem um cálculo aqui. Se fosse um país, o boi brasileiro seria o 7º maior emissor do mundo. Transportes caiu 1%. Mas acontece que é o seguinte, aumentou bastante o consumo de etanol e biodiesel, subiu 16%. Mas como subiu também o uso do diesel em si, esse setor ficou com uma contribuição muito medíocre, né? Então, a gente tem que olhar todos os outros setores, Milton, porque a queda do desmatamento, ela pode dar um resultado muito bonito, mas quando você vai olhar os detalhes, os outros setores não caíram como deveria cair. E o esforço tem que ser geral. Estou falando isso por causa de uma coisa que eu já comentei aqui com vocês essa semana. O Congresso, a Câmara, renovou até 2040 o subsídio ao carvão. O carvão é um emissor. Ele, na área da energia, por exemplo, na eletricidade, aumentou 17% as emissões. E por quê? Pelo uso das termoelétricas. Então, a gente tem que deixar de usar termoelétrica e usar outras fontes que emitem menos. Cássia. Então, o que a gente já sabe agora, né, Miriam, é que o controle das emissões do Brasil não pode ficar somente a cargo e às custas do combate ao desmatamento, né? Exatamente. O desmatamento, o ideal é que vá a zero, né? E que, portanto, isso vai dar um resultado muito bonito. Mas cada setor tem que olhar para si mesmo e ver o que ele pode fazer. A indústria teve um aumento de 2% nas emissões, mas ele tem que fazer mais
processos, mudar os processos industriais, mudar o uso da energia para a indústria cair mais fortemente. Mas o nosso grande problema, de fato, é a pecuária, né? Porque a pecuária, a agropecuária em geral, mas a pecuária ela é muito emissora, porque ela não é emissora só no total de 29%, 30% com a agropecuária, né? Mas ela explica parte do desmatamento. A energia era 16% do total das emissões e passou para 20% do total das emissões. E assim vamos, quer dizer, tem muita coisa para fazer ainda, mas a boa notícia é que a gente chega em Belém com duas informações importantes. Derrubamos em 50% o desmatamento no governo Lula até 2024, o dado do PRODES, e o último dado do PRODES, né, pega 2025, porque o ano fiscal do desmatamento é outro. Então, a gente derrubou em 50% do desmatamento e derrubamos de 2024, em relação a 2023, 17% as emissões totais do Brasil. Muito obrigado, Miriam, e boa tarde para você. Boa tarde. Tchau. Até mais.